Olá, muito bom dia. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos mais uma vez aqui com o programa Saindo da Depressão. Eu quero falar com você que tem sofrido com depressão ou alguém na sua família que tem esse problema. E até quero me dirigir a você que já tem uma depressão crônica, uma depressão profunda, onde os pensamentos que tem na sua cabeça é de que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que a única saída, a única forma de colocar um fim nesse problema é tirando a própria vida. Eu vou lhe provar aqui no programa que não, que existe uma saída para todo esse sofrimento através de um tratamento que tem trazido a cura completa para qualquer depressivo. Logicamente, para aquele que se submete a essa disciplina do tratamento. Eu queria que vocês conhecessem hoje comigo aqui a história da Dona Cristina, que está comigo aqui no estúdio. Essa mulher, com esse sorriso tão bonito, tocou fogo, jogou fogo na casa dela e tinha ela... Quem era a Dona Cristina? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Quem estava na casa? Estava o marido e os 2 filhos. E a senhora também? E eu também. A senhora jogou fogo na casa? Eu joguei. Essa mulher, só a polícia conseguia conter. Ela era nervosa ao extremo, ela era deprimida ao extremo. Você olha para a cara dela agora, você não consegue imaginar que ela era assim. Ela tentou suicídio 5 vezes. 5 vezes. Porque na cabeça dessa senhora que você está vendo aí, na sua casa, já não tinha mais solução, não tinha mais saída. Não era isso, Dona Cristina? Era mesmo. Foram quantos anos de depressão? 10 anos. 10 anos assim? Sim. Vários internamentos? 4 vezes. 4 vezes. Bem, ela hoje está aqui no programa porque ela está curada. Ela está livre. Ela não tem mais um sinalzinho de depressão. E eu vou provar para você que sofre com depressão que para o seu caso tem jeito. Você pode sair dessa prisão, porque a depressão é uma prisão. Prende você a tal ponto que você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Quer fazer, mas não tem força. Sua vida está completamente limitada por causa desse mal chamado depressão. Acompanhe o programa de hoje. Quero colocar à sua disposição o nosso telefone, o nosso SOS espiritual. Você pode ligar a partir de agora para o 21 836 8008, tá? Ele aparece aqui no rodapé do televisor, 21 836 8008. Você pode ligar agora. Nós temos pessoas prontas para lhe ajudar. Você pode entrar no nosso site saindodadepressão.pt. Pode entrar agora, tem vários testemunhos ali de pessoas que sofriam de depressão e ficaram livres. A nossa página no Facebook também está à sua disposição. É só você colocar aí no Facebook, Saindo da Depressão. Tem todos esses meios para você se informar e ver que tem cura para a depressão. Acompanhe essa reportagem que fala sobre depressão e eu já volto conversando aqui com a Dona Cristina. É conhecida como a doença dos tempos modernos. A depressão tem afetado cada vez mais a qualidade de vida de milhares de portugueses. Estima-se que, por ano, mais de 400 mil pessoas no nosso país sofram com uma condição depressiva. Estas pessoas vivem de forma condicionada nas suas tarefas diárias, como trabalhar, socializar com a família e amigos, e têm uma visão muito negativa da própria vida. Mas o que conduz uma pessoa ao ponto de ruptura? A depressão, ela vem de várias razões, né? Vem das percas, vem das contrariedades, vem dos desgostos, entendeu? Tem uma série de vertentes que vem a depressão. Acha que uma pessoa que está deprimida, ela pode perder várias coisas na sua vida? Com certeza, inclusive a vida dela. Falta de autoestima, porque assim, às vezes acontecem coisas na vida da pessoa, a pessoa vai acumulando, ao fim de um tempo, a pessoa às vezes pensa que está bem, que não tem nada, mas só da pessoa não dormir à noite,
tem muita dor de cabeça, tem muita fadiga, no trabalho é só fadiga. Eu acho que isso já é uma depressão. Bem, na minha opinião, o que pode originar é a pessoa sentir-se sozinha, sem atenção de ninguém, e isso ela vai procurando coisas que venham a preencher o vazio que ela tem dentro de si. Acaba por se, né, como é que se diz? Se refugiar, não é? No mundo dela, não quer saber da opinião dos outros, pensa que é inválida, pensa que não consegue, não pode, e é isso que a pessoa pensa, né? E faz com que a pessoa entre em depressão. Eu penso que se as pessoas ficam sem trabalho, sem um ente querido, sem algo que elas querem muito na vida, um sonho, então que as pessoas elas salvaguardam-se nisso porque perderam, já não têm mais aquelas lembranças, mesmo de pessoas que já desapareceram da vida delas, então elas agarram-se muito e pronto, a pessoa que é o fim da vida, é isso que eu penso. Uma depressão profunda, uma relação amorosa, né? Desemprego, problemas financeiros, tanta coisa. Eu já me senti deprimida e também tive uma amiga minha que já sentiu. Sim. E como é que é lidar com a depressão? É muito mal mesmo. Fingir que está tudo bem, mas não está, e está tipo, uma pessoa está em depressão, mas ninguém sabe e guarda isso tudo. Eu falo por mim porque eu estava mesmo, tinha depressão, guardava, não contava para ninguém. Passava pela sua cabeça? Pensamentos de morte, queria desaparecer, queria fugir de casa, até já gritei com a minha mãe muitas vezes. Minha mãe até me tentava ajudar, mas eu gritava mais, queria-me cortar, já me tentei cortar várias vezes. Eu me lembro de uma situação que eu estava em casa e que, pronto, a minha mãe tinha ido dormir e eu fui para a cozinha. Eu estava na cama, mas não estava assim com muita vontade de dormir. Era para ir umas 23, quase meia-noite. Eu não estava com vontade de dormir, então fui para a cozinha e eu vi uma faca. Eu estava assim, corto, não corto. Na medida que ia pegar a faca e ia cortando, o meu primo apareceu e pronto, não consegui cortar-me e fui logo para a cama. Os pensamentos negativos invadem a mente. A morte surge como o principal alívio para uma doença que muitos ainda teimam em negar. Nesta fase, a compreensão e a paciência são fundamentais para lidar com uma pessoa que apresenta um quadro de depressão profunda. Ainda existe quem confunde esta doença com um estado letárgico, como uma preguiça momentânea, e estas comparações deixam a pessoa num estado ainda mais depressivo, pois sentem-se inúteis e sem capacidades de reação. Falo por experiência própria, né? Porque tinha oportunidades que eu podia seguir, mas não tinha força para ir em frente, projetos, não é? Ser uma aluna melhor, né? Ser uma filha melhor, mas isso limitava-me muito. Não tem um rumo, então a pessoa sente-se perdida e não consegue ter o controle dela assim, e não pensa assim, não, eu tenho que ir fazer uma saída para resolver o problema, não. Ela acha que ela fica presa nesse universo e vai-se arrastando. Na sua opinião, a depressão pode fazer a pessoa perder alguma coisa na vida? Pode perder a própria vida, não é? Perder tudo. Saiba ouvir a pessoa deprimida, reconheça se for o seu caso que precisa de uma ajuda urgente. Lute para reverter um quadro depressivo, pois a cura é possível, através de atitudes positivas, através de uma nova visão sobre a vida. Vendo essa matéria e pegando o que aquela senhora, aquela jovem falou da faca, prestou atenção? Ela via a faca e ficava pensando, e agora? Corto-me ou não corto-me? Faço ou não faço? Eu acredito que é exatamente assim que fica a mente de um deprimido. Tiro a minha vida ou não tiro? Faço ou não faço? É assim que você está. Você está assim. Acabo com tudo ou continuo lutando? Eu vou te dar motivos aqui no programa, eu vou te dar uma razão sólida para você entender que tem solução para o seu problema. E a dona Cristina, que mais uma vez eu quero dar bom dia, que está aqui. Pastor Marcos também está aqui com a gente, muito bom dia. Dona Cristina, a gente acompanhou aí essa matéria. Posso lhe chamar de Cristina? Sim. Então tá. A gente acompanhou aí essa matéria. Esse pensamento que aquela jovem falou,
Mato-me ou não mato-me? Corto-me ou não corto-me? É assim a cabeça do deprimido? É assim mesmo. A pessoa, aquilo é tão forte na mente da pessoa que a pessoa acaba mesmo fazendo isso. Porque eu tinha esses mesmos pensamentos e eu pegava numa faca e eu ia mesmo direta para matar a pessoa. E eu só com intervenção da polícia, porque eu ia mesmo fazer. Pessoas da família? Sim. Você tentou matar pessoas da família? Tentei matar também, com a faca. E tentou se matar? Eu tentei me suicidar 5 vezes. Bom, vamos começar do princípio, para você que está em casa compreender. Como eu disse no início do programa, você que tem depressão ou tem alguém na sua família que tem depressão e você vem pensando que não tem solução, não muda de canal não. Acompanhe aqui o caso dela, porque ela está curada da depressão. 100%, né, dona Cristiane? 100%. Há quantos anos? Há 5 anos. Há 5 anos. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Hoje não tem nem um pouquinho assim de depressão. Completamente livre. Como começou sua depressão? A minha depressão começou após a morte do meu pai, que morreu de acidente. Ali saiu o chão debaixo dos meus pés. Você era muito ligada a ele? Era muito ligada ao meu pai. Eu tinha estado com ele 5 minutos antes do acidente e isso para mim foi um choque frontal na minha vida. Até aí sua vida era normal, tinha suas lutas normais da vida, sim. Mas você tinha uma vida normal. Tinha uma vida normal, tinha o meu próprio negócio, tinha a minha família, tinha 2 filhos na altura pequenos, tinha o marido e tudo ia bem. A partir daquele dia a perda do pai fez você perder também as forças, as energias e ganhou a depressão. Tudo. Quais foram os primeiros sintomas? Como é que foi crescendo essa depressão? A tristeza. Eu passei a sentir um vazio, a falta do meu pai era constante, de não ver mais. A perda foi algo que não se explica, é uma dor na alma onde eu passei a chorar noite e dia. E não queria sequer mais me ocupar da família, porque ali eu já não conseguia arrumar a casa, já não conseguia trabalhar mais, não ligava nenhum aos filhos, nem ao marido. Aquilo é uma dor que... Quer dizer, já não estamos falando da tristeza normal da perda de um familiar. Não, aí porque, logicamente, quando se perde um familiar, tem aquele tempo normal que a pessoa tem uma tristeza pela perda do familiar. Não foi o seu caso? Não, o meu caso não foi esse. Eu passei a falar diretamente com o meu pai todos os dias e chorava noite e dia. Depois de morto? Depois de morto. Mas você via a imagem dele? Eu via o meu pai. Tanto é que o meu marido teve que vender o negócio porque naquela hora que o meu pai vinha lá, eu via o meu pai. Eu não queria mais estar ali, por isso eu não conseguia estar a trabalhar. Ah, então era no local de trabalho? Era. Você via a imagem do seu pai? Via a imagem do meu pai. E falava com ele? Falava com ele. E se tivesse clientes ali no café, no negócio? Diziam que eu não estava bem, que... Porque os outros não viam. Não, mas eu via. Então, via você falando sozinha? Viam eu falar sozinha, diziam que era as saudades que eu tinha do meu pai e diziam isso vai passar, só que eu forcei o meu marido a vender o negócio, porque eu não podia estar mais ali. Eu via o meu pai e eu queria sair dali. Então, a depressão começou com a perda do familiar, que geralmente é assim, né, Marcos? A gente tem acompanhado sempre aqui, e os estudos sobre a depressão revelam exatamente isso, que a depressão geralmente surge através da perda de algo ou de alguém. Quando a pessoa perde algo ou alguém na vida, algo importante ou alguém importante, a pessoa não consegue lidar com aquela situação e aí surge a depressão. Então, a gente consegue entender com muita clareza como a pessoa entra na depressão. O desafio tem sido sair dela. É isso que você quer encontrar. É isso que você quer saber. Como que eu saio dessa prisão? Eu exagero quando eu falo prisão? Não. Era assim? É assim mesmo. A alma era presa? Era presa. Algo que já não existia mais e já não se podia fazer mais nada. Não podia mais voltar a ter o meu pai. Só que era uma prisão. Aquilo me prendia, aquilo tira tudo. Tira a depressão, tira-nos
A vontade de viver na família, aquilo gera ali um... Então vamos lá falar da família. Essa depressão sua foi 17 anos que você falou, não foi? Quantos anos? 10 anos. 10 anos, perdão. Como é que era a Cristina em casa, com a família, nesses 10 anos de depressão? Muito revoltada, muito violenta, porque aquilo tornou-se uma revolta onde eu discutia por tudo por nada. Eu até um copo de água me incomodava em cima da mesa. Se me deixassem um copo sem meter na máquina de lavar a louça, eu já estava ali a armar uma discussão. Eu discutia até por um casaco que estivesse fora do sítio. Eu discutia com os filhos, com o marido, então ao ponto que eles já nem me suportavam mais. Nervosismo fora do comum. Nervosismo fora do normal, porque eu ali, quando me dava mesmo, eu partia tudo. Tudo mesmo. Ali a minha casa estava portas quebradas. Lembro que uma altura eu entrei para bater na minha filha e eu parti toda a cabine da casa de banho. Ela estava a tomar o duche e eu parti tudo. E eu era mesmo louca ali. Ainda bem que eu não lhe conheci antes, dona Cristina. Ainda bem que eu estou lhe conhecendo agora. Só mesmo a polícia conseguia me Então, quando segurar. dava essas crises... Tinham que chamar a polícia. Só a polícia? Só a polícia, porque eles não conseguiam me segurar. Que coisa! Era algo tão forte. E depois eu caía no chão, bloqueava no chão, onde eu não conseguia me mexer. E eu ouvia tudo. Eu tinha a consciência, eu estava a ouvir tudo que falavam. Lembro que a minha filha já tinha o curso dos primeiros socorros e ela falava para o pai que eu estava-me a fazer. E eu ficava bloqueada, nem fala, e eu não conseguia falar. Naquele mesmo momento que a senhora estava quebrando tudo, eu caía para o chão. De uma hora para outra perdia todas as ações do corpo? Perdia todas as ações do corpo. Aí a raiva ainda era maior. Quando eu dizia, eu pensava, quando eu levantar daqui eu vou-os matar a todos. O que os médicos diziam acerca disso? Não conseguiam entender. Eu lembro que eu estava na sala de observações, que eu tive a mesma... Aquilo quando eu caía no chão, eu ficava sem pulso, ficava como morta. Só que eu ouvia tudo, era incrível. Eu queria falar que estava bem, mas eu ficava sem língua. A língua ficava bloqueada. Eu ficava como morta. Ali os médicos diziam, na altura deu-me no trabalho, e diziam que eu não sobrevivia, que os médicos do INEM diziam ela não vai para o hospital, mas não sei se ela volta ao normal, porque eles nem pulso eu tinha. Eu ouvia eles a falar para o chefe do trabalho, ela não tem pulso. E o corpo ficava bloqueado? Ficava bloqueado. E depois voltava ao normal? Depois, eu, nessa altura que me deu no trabalho, eu fiquei lá internada 2 dias, sem fala. E lembro que a minha filha entrou na sala de observações e ela começou a chorar. E eu queria falar com ela, dizer-lhe, eu estou bem. O médico disse, não temos que lhe fazer, não sabemos o que é isto. Depois diziam que era epilepsia, dava-me aqueles ataques que eu ficava no chão com... As convulsões, né? Sim, eu ficava ali... No chão, eu ficava ali a cair no chão. Rolava para um lado, rolava para o outro. Rolava tudo ali e eu via, não sabia o que era, não é? Hoje eu sei quem estava por trás de tudo isso, mas na altura eu não sabia. E então começava-me a dar aquilo, e então, pelos sintomas que eles viam, diziam ao médico que era epilepsia. Okay. Então, fazia-me exames de epilepsia. Chegou a tomar medicação para epilepsia? Medicação para epilepsia. Mas continuava tendo esses ataques? Continuava tendo esses ataques mesmo com a medicação. Porque quem sofre com epilepsia toma a medicação e controla. Sim, no seu caso, não controlava? Não controlava. Então, viver com a senhora em casa era um perigo constante. Era, tanto é que a minha filha... A pessoa normalmente, não esqueça do que vai falar da filha, mas a pessoa normalmente, Marcos, ela pensa o seguinte, eu vou para casa porque a casa é meu lugar de segurança. De paz, a família de tranquilidade. vai acolher. No caso, quem vivia com a dona Cristina era o contrário.
Viver com ela em casa era um perigo constante. Imagina o pânico de saber que ela ia ter essas crises, né? Quando chegasse em casa a filha, o marido, né? Não, a senhora partiu a louça da casa de banho toda? Parti a cabine da casa de banho. Sua filha tomando banho? Sim. E a senhora partiu tudo? Para lhe bater. Mas ela tinha feito algo? Não, ela não tinha feito nada, só que eu... Ainda que tivesse feito, não justificava. Não justificava, só Pior ainda que ela não tinha feito. Era um ódio muito grande, porque o pai dava-lhe muita atenção e eu queria aquela atenção para mim, então eu tinha ódio da minha filha. Que coisa! Eu tinha um ódio ao ponto que eu cheguei a dizer que ela era amante do pai. Que isso, dona? Aí gerou muita tristeza nela, muita dor, onde ela mais me... Eu lembro que um dia eu estava agarrada nela, que eu estava para lhe bater e ela batia, ela para se defender, não é, de mim, e naquela discussão ela falou, eu te odeio, e eu aquilo ainda mais raiva crescia dentro de mim. Sua filha tinha quantos anos nessa altura? Na altura a minha filha tinha 17 anos, já quando eu já estava mesmo no limite, porque isso prolongou-se desde que ela tinha 10 anos. Meu Deus! 10 anos, 6 anos de idade. Então a pré-adolescência e a adolescência da sua filha foi vendo a mãe assim, no inferno. Foi. Eu fui um mau exemplo na casa, tanto o marido que ao ponto que ele não me queria mais. Eu só servia se eu ia para trabalhar e mais nada, porque ali eu como mulher não era mulher dele. Foi quando ele passou a buscar fora. Nem era mulher, nem era mãe. Nada. Nem era dona de casa. Conseguia cuidar das coisas da casa? Eu, muito mal, porque eu já... Se eu embirrasse, não lavava, não passava, não fazia nada. Se eu tivesse uma discussão em casa, eu já não fazia nada. Ali, quem quisesse que lavasse, que fizesse de comer cada calo para si, porque eu já não fazia de comer para a família. Eu fico imaginando, você que está aí acompanhando o programa, a preocupação constante que é da família, tendo alguém assim dentro de casa. Você está ouvindo tudo que ela está falando, não é? Porque quem olhava para o caso da dona Cristina, com certeza pensava, não tem mais jeito. O marido, a filha, que cresceu assim, a filha olhava para essa mãe e pensava, minha mãe não tem mais jeito. O marido olhava para ela e dizia, minha esposa não tem mais jeito. Você olha para o seu caso, você olha para o seu familiar e você também pensa assim, não tem mais jeito. Mas teve para ela. Olha o sorriso dela agora. Mostra aqui o sorriso dela, olha só. Quem diria que essa mulher que está aqui com esse sorriso tão espontâneo, tão bonito, um dia tentou matar a própria família? A senhora foi diagnosticada com depressão. Com depressão louca mesmo. Louca? Era louca. Então, sempre que eu tinha que ir para o hospital, eu lembro que até os policiais, eu dava encontrões neles. Eu era acompanhada até ser internada mesmo lá dentro, quando me estavam a observar, não é? E eles tinham que me dar uma injeção, tinham que me dar logo medicação para eu bloquear, não é? Para eu ficar parada, porque... Senão ninguém te segurava. Não, eu lembro... A senhora tem quanto de altura? 1 metro e quanto? Que a senhora não é alta. Não. 1 metro e pouquinho, a senhora é baixinha. E a senhora tinha uma força... Força que até os policiais eu conseguia combater. Eu lembro que eles até ao encontrão, eles me levavam para dentro da sala de observação para eu ser examinada. Vinha logo o médico psiquiatra pegar em mim e mais o enfermeiro. Eu lembro que tanta força que eu tinha, eu via, o meu marido estava sentado na sala de espera e a raiva dele era tanta que eu fugi para ir lá para lhe bater. E depois aí a polícia veio e levou-me ao encontrão e ali, como eles não conseguiam me segurar, foi quando eles me amarraram numa cama de força, com correias. Meu Deus do céu. Eu fiquei ali amarrada, eu não sei, eu lembro que até o colchão levantava no ar. Era uma força dentro de mim tão forte, algo que me dominava, que eu dizia, eu vou matá-los a todos. Quando nós falamos aqui no programa que depressão, por detrás da depressão é um espírito, é um demônio, muitos de vocês não querem acreditar. Mas o que justificar
as ações da dona Cristina? Qual é a outra justificativa que nós podemos dar para o que ela está falando? Da onde vinha essa força? Da onde vinha essa força? Se você pegar a Bíblia, na Bíblia tem casos assim, de pessoas que tinham essa força. Tem uma passagem na Bíblia que fala que 7 homens não conseguiram segurar uma pessoa possessa com espírito maligno. 7. Olha aqui o caso. É a mesma coisa. A história que a gente vê na Bíblia, a gente vê se repetindo nos dias de hoje. Mas, essa história que eu estou lhe contando na Bíblia, essa pessoa ficou livre. Ficou livre porque encontrou alguém com capacidade de libertar. Alguém com Espírito de Deus, com capacidade de tirar aquele mal. É o que nós fazemos nesse tratamento para a cura da depressão. Quando nós falamos aqui para você que a pessoa fica curada em 3 minutos, sem internamento, sem medicação e sem pagar nada, é por causa disso. Porque sobre nós tem o Espírito de Deus. E é com ele que nós arrancamos esse espírito de depressão. A alma que está presa, nós arrancamos essa alma que está presa. E eu faço um desafio a você que está aí, pensando que a morte é a única saída, achando que não tem mais solução, achando que para o seu caso não tem mais jeito. Você olha para o seu familiar e você diz isso, não tem mais jeito. Por que você não dá uma chance para você mesmo? Não é para mim, não. Eu estou bem. Eu durmo bem. Eu vivo bem. A dona Cristina está muito bem hoje. Muito bem. Não é verdade? A senhora hoje está feliz, não vai dar tempo da gente falar tudo hoje. A senhora vai voltar aqui amanhã para falar mais. Porque tem muito mais coisa para falar. Sim. Muito mais. Mas hoje a senhora está bem. Eu estou bem. A senhora um dia aceitou esse convite de vir nesse tratamento que a gente faz na IURD. Aceitei. Na Igreja Universal. Não é isso? Eu não aceitei na hora, não é? Por quê, dona Cristina? Por preconceito. Eu tinha uma religião e a minha religião é que estava certa. E então, 10 anos a sofrer mais com o convite que me tinham dado lá em casa. Ué, peraí. A senhora recebeu o convite? Recebi. E demorou? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Coisa. Com o convite guardado. A senhora guardou o convite em casa 10 anos? Sim. E só quando eu estava mesmo no fundo do poço é que eu lembro que eu fui... eu não podia falar em casa. Então, como eu não podia falar mais em casa, eu lembro que eu fui até uma montanha. E lá eu falei para Deus... se o Senhor existe, onde é que o Senhor está? Lembro que eu chorava a dizer, onde é que o Senhor está? Ouviu? Olha aí a dica que ela está te dando. Olha a dica. Presta atenção que ela está te ensinando o que você tem que fazer. Você foi sozinha e fez essa oração. Fiz. Se o Senhor existe... Se o Senhor existe, como é que foi que a senhora falou? Eu disse, se o Senhor existe, por que é que eu estou a sofrer tanto? Meu Deus, tira-me desta situação que eu não aguento mais, senão eu vou tirar a minha própria vida. Porque eu já tinha feito várias tentativas, ninguém me ligava nenhuma em casa, então ali foi o meu fundo do poço. E foi quando ali eu senti uma paz. Parei de chorar, cheguei a casa e abri a Bíblia. Estava lá o convite. 10 anos ali? 10 anos. A senhora tinha recebido um convite na rua? Foi dentro onde eu trabalhava na altura. Eu estava a trabalhar e uma senhora que estava na igreja, ela deu-me o convite, porque ela via os meus desmaios já lá naquele trabalho. E ela dizia, há uma solução para ti. Só que eu nem deixava ela sequer falar, eu ignorava. Mas estava sofrendo. Estava a sofrer. O preconceito era mais forte. É esse preconceito que as pessoas têm com a IURD, né? É isso mesmo. Falou IURD, parece que está falando na pior coisa, a pior desgraça do mundo. Um detalhe, sempre é a última porta que a pessoa bate. É verdade. E é a porta que muda e transforma a vida da pessoa. E eu tinha corrido tudo, bruxos, eu fazia tudo que os bruxos mandavam fazer. Foi em muitos bruxos? Muitos bruxos, ao ponto que eu... Mas a senhora tinha uma religião. Mas o bruxo era dom de Deus. Naquela altura era o que me ensinavam. Que o bruxo tinha um dom de Deus. Tinha poderes de Deus. É isso que me faz confusão, hein? Minha gente, presta atenção, que me faz confusão. Você tem a sua religião tradicional, não tem nada de errado nisso, não é crítica. Mas quando você tem problema, você vai no bruxo. Não me entra na minha cabeça isso, não.
Sabe por que você vai lá? Porque na sua religião disseram para você que você tem que carregar a sua cruz. Por isso que você tem que ir lá. Porque na sua religião lhe disseram que, como Cristo sofreu, você também tem que sofrer. Só que você não quer sofrer. Aí você tem que recorrer a outro lugar. Mas quando você ouve falar da IURD, parece que é a pior desgraça que existe no mundo. Mas o que tem acontecido com as pessoas que chegam na IURD é isso daqui que nós mostramos. Eu falo com essa ousadia porque eu sei que você, colocando seus pés na Igreja Universal, você sai desse sofrimento, a sua vida muda. A sua vida muda. Eu estou aqui olhando nos seus olhos para você prestar bem atenção. Você colocou os seus pés nesse tratamento que nós realizamos, eu duvido que você continue da forma como está. Eu duvido. Você aceita esse desafio? Ou você quer continuar sofrendo? Ah, porque andam dizendo aí que levam o dinheiro. Isso é mentira. O bruxo leva o dinheiro. E você já foi no bruxo. Você que está me acompanhando agora já foi lá. Já gastou seu dinheiro lá. Resolveu? Não resolveu não. Piorou a sua situação. Mas deixa o preconceito de lado uma vezinha só. Eu vou te ajudar se você vier até mim. Domingo agora, 4 da tarde. Domingo, 4 da tarde no Porto. Nessa igreja que eu vou lhe mostrar agora, as imagens. Essa é a igreja do Porto. Rua Egas Muniz, número 485. Tá bom? Rua Egas Muniz, número 485. Quartel Militar da Constituição, o antigo quartel militar, fica ali em frente. É onde você vai me procurar. Você vai passar por essas portas aí deprimido, triste, angustiado e vai sair livre, eu te garanto isso. Garanto isso para você. É um tratamento que nós realizamos domingo, 4 da tarde. Sem internamento, sem medicação, sem pagar absolutamente nada. Nada. Você aceita esse desafio? Então nesse domingo eu estarei aguardando por vocês. 5h30, 5h15 acaba. Começa às 4, 5h15, 5h30 acaba. Todo domingo nós temos visto pessoas serem livres lá. O Marcos, que está aqui, ele faz exatamente o mesmo tratamento em Vila Nova de Gaia. Exatamente nesse lugar que você acompanha agora, é na Rua do Agüero, número 151, é na Rua do Centro de Emprego, aqui em Vila Nova de Gaia. Duas coisas que a senhora Cristina falou, é tristeza profunda e dor na alma. Você está exatamente assim. Você tem uma tristeza profunda, não é uma simples tristeza não, por um fato, mas é algo que se estende há anos na tua vida. Tristeza profunda, dor na alma, essa ansiedade, esse pânico, essa vontade de morrer. Se neste próximo domingo, pelas 4 horas da tarde, você me procurar, eu garanto para si que assim como Deus tem livrado milhares de pessoas que têm entrado por essa porta, o mesmo Deus vai libertar você também. Dona Cristina, no primeiro dia, já não tem tanto tempo, amanhã a senhora vai estar aqui de novo para continuar a falar, no primeiro dia que a senhora entrou na Igreja Universal do Reino de Deus, já aconteceu alguma coisa? Já, o primeiro sinal foi as palavras de força que me passaram, que eu nunca tinha ouvido lá fora. Era? Alguém que me entendeu o meu problema. Ok. Aí, o primeiro dia, eu dormi toda a noite, foi o primeiro sinal. E eu fui feliz para casa, leve, sem um peso. Eu não sei o que é que eu tenho, mas eu estava tão leve, porque eu entrei pesada. Eu entrei com o rosto para baixo. Eu lembro que quando a pessoa que me levou falou para mim assim, eu vou chamar o pastor para vir falar. E eu fiquei assim, mas ele quer falar comigo? Eu como é que podia? Porque eu Sua família já não falava já consigo? Ninguém falava comigo. Eu ia na missa, chorava toda a missa e o padre não vinha falar comigo. E eu fiquei ali surpresa, assim, como é que esse homem vai querer falar comigo? Quando eu comecei a falar, parece que conhecia aquele homem. Eu comecei a falar todo o meu problema e ele sempre tem solução, vai conseguir, vai sair desta. Que é o que eu tô falando aqui pra você. Olha aqui, ó. Tô falando aqui pra você. Tem solução, tem saída. Você pode sair dessa situação. Hã?
Fala. Na mesma hora eu... Desculpa, é porque tem gente que só desperta se a gente falar assim. Meu Deus, tem cura mesmo. Tem cura? Cura na hora. Eu saí dali feliz, muito feliz. Dormi toda a noite, eu cheguei a casa a cantar. Eu já não me importava mais se não me deixavam falar. Era? Eu cheguei a casa, comecei a cantar. Um dia? Um dia só. A oração, o pastor fez oração em você. Fez oração, ele perguntou se eu aceitava uma oração em cima do altar, lembro como se fosse hoje. Ok. Ali, ali foi uma paz. Eu lembro que eu desci e fiquei nos bancos da frente. Até hoje eu gosto de ficar na frente. A oração do pastor durou mais do que 3 minutos? Não, aquilo foram segundos. Segundos? Eu vim já, desci do altar já a sorrir. Ali eu fiquei no meu lugar e ele mandou fechar os olhos aí. Falem o que quiserem falar, mas ninguém fala, ninguém mostra isso. A alma dela foi tocada na hora. Não é? Né? Na hora. Então, quando a gente fala, dona Cristina, que em 3 minutos a pessoa fica livre da depressão, a senhora confirma isso? Eu confirmo isso, porque fica aconteceu mesmo comigo, fica mesmo. Hoje está livre da depressão? Livre completamente. Dorme bem? Ui, muito. Mas a senhora tocou fogo na casa, foi? Foi. Vai deixar para amanhã essa parte aí para a senhora falar, tá bom? Só jogou fogo na casa, a casa chegou a arder. Chegou a arder. Não foi uma tentativa, Veio os foi... bombeiros. Eu lembro que eu fui para o hospital toda molhada, porque a água, quando eu estava a colocar o fogo, ainda jogar a água para apagar o fogo e molhar-me toda. E aí eu fiquei bloqueada depois no chão. Aí eu já fui algemada. Como uma criminosa. Olha só. Bom, se teve solução para ela, tem solução para você também. Depois de você estar ouvindo aqui o caso da dona Cristina e você pensar que não tem solução para o seu problema, é porque você quer continuar sofrendo. Essa que é a verdade. Me entenda. Talvez você diga assim, mas o meu caso não é o dela. Eu nunca taquei fogo na casa, sim, mas o que eu quero que você entenda é que se ela chegou a esse nível de depressão profunda e conseguiu sair, você também pode. Não paga nada. Pagou alguma coisa, dona Cristina? Nada. Porque andam dizendo, sempre disseram isso na Igreja Universal, que lá leva todo o dinheiro. Que deixa a carteira em casa. Tão simples, não é? É. Não precisa levar carteira, cartão, nada. A mim tiraram-me foi a dor da depressão, tirar uma doença de hepatite B que eu tinha. Ah, ainda tinha hepatite B? Tinha. E tiraram toda a minha tristeza. É? Foi isso que eles me tiraram. A senhora tinha esse sorriso que a senhora tem hoje? Não, eu não sorria. Tem uma foto aí que eu vou deixar para explicar amanhã no programa, mas tem uma foto de um dos internamentos da senhora, sim, não é? Aí foi. A senhora foi internada? Foi. Quantas vezes? Lembra? 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. E essa é uma das fotos, não é? A senhora foi tida como... Eu andava sempre assim embuchada. Era? Não, eu não sorria com ninguém. Sempre com os olhos de agressividade, de vontade de matar alguém. Eu queria matar alguém. Volto a dizer, ainda bem que eu lhe conheci agora. E eu, se não conseguisse matar em casa, eu queria matar no trabalho. Eu tinha uma raiva ao meu chefe. Hoje dou-me bem com todos, mas que bom, pensando nisso, então, a gente hoje sorri, mas naquela altura... Quer dizer, se não fosse a Igreja Universal, o Deus, primeiro de tudo, lógico, eu estou falando da Igreja Universal, mas foi Deus, logicamente. Mas o Deus que a senhora encontrou na Igreja Universal. Na Igreja Universal. Se não fosse esse Deus, essa fé viva, a senhora poderia ter matado alguém. Poderia. A senhora poderia ter se matado. A gente presenciou essa notícia triste essa semana daquele pai que matou a filha. O que está por detrás de uma situação dessa? Um espírito. Um espírito que estava nela. Ela também podia ter matado a filha e não matou. Que domina, né, bispo? Domina. O sentimento, a mente da pessoa. Domina. E é isso que acontece. Depois que a pessoa acaba cometendo, aquele espírito devolve a cabeça da pessoa. Aí a pessoa e ela pensa, acaba né? pensando, o que eu fui fazer? O que eu fiz? E eu ficava assim, me culpando. Por que eu sou assim? Por que eu faço todas essas coisas? Eu chorava depois porque eu não sabia porque que fazia aquilo. Não era a minha vontade. Hoje eu vejo que isso realmente era um espírito que me dominava. Saiu. Eu poderia ter matado mesmo, claro. Como há estes casos hoje que matam e as pessoas dizem, que criminoso, olha, fez isto, fez... Nós sabemos quem está por trás de tudo isso, que é um espírito. Na Igreja Universal você ficou livre? Eu fiquei livre. Hoje?
não tem mais esses pensamentos, né? Bem, meu amigo, você está acompanhando aqui. Amanhã nós vamos falar mais sobre o caso dela, porque tem muito mais coisas para falar. E eu pediria que você acompanhasse o programa de amanhã com muita atenção. Mas nesse domingo, 4 da tarde, você é o nosso convidado a participar desse tratamento. Em Gaia e no Porto, nós aguardamos por você. Para quem está desesperado, para quem não tem com quem desabafar, para quem precisa de ajuda. A linha SOS Espiritual foi criada a pensar em si. Todos os dias da semana, 24 horas por dia, uma voz para o ajudar, seja qual for o seu problema. Doenças, pensamentos suicidas, problemas conjugais ou familiares, estagnação profissional. Ligue agora mesmo e receba ajuda. 21 836 8008. Bem, eu queria agora a atenção dos telespectadores para o Momento da Verdade. É um quadro que nós abrimos aqui essa semana no programa para que você entenda que na bruxaria, no ocultismo, você não vai resolver o seu problema. Eu vou agora na sala de entrevista, você vai acompanhar a minha entrevista com a dona Fátima, uma senhora que teve 10 anos envolvida na bruxaria. E depois eu vou voltar a fazer a oração por todos vocês, tá bom? Deixa um copo d'água aí perto da sua televisão. O meu já está aqui preparado, olha, junto com a da dona Cristina, do pastor Marcos. Você deixa também um copo d'água aí preparado, tá bom? Vamos acompanhar o quadro Momento da Verdade. Acompanhe agora o Momento da Verdade. Mais uma vez aqui estamos na sala de entrevista, mais uma vez eu estou aqui com a dona Fátima. Essa semana nós temos conversado aqui no programa sobre rituais que essa senhora fez no passado, há muitos anos atrás, onde ela esteve envolvida num centro espírita. Era assim que se chamava? Num centro espírita. Ela se tornou ajudante da médium, a senhora acompanhava a médium nos trabalhos que fazia. A senhora já falou aqui do cemitério, que era um lugar... E é um lugar muito utilizado para se fazer rituais. Mas não é só o cemitério. Quais são outros lugares que também são feitos rituais? Seu Bispo, eu fiz na praia, com manjar de comida, de frutas, de rosas, flores, vamos lá, no caso eram rosas. E cheguei a fazer à porta do banco. Com cheque, e fazia magia negra, portanto, era algo que vinha de Moçambique, porque a senhora trazia de Moçambique, e nós íamos fazer à porta dos bancos. Mas qual era o objetivo de se fazer um ritual na porta de um banco? Supostamente era para destruir a vida financeira de alguém. Com o nome, com o cheque. Por exemplo, o seu bispo agora passava-me um cheque. Mas eu queria o seu mal. Eu com o cheque o senhor me tinha passado, eu ia fazer um ritual. E a vida do senhor. Uhum. E aí, a partir daquele momento, os negócios... A prosperidade da pessoa bloqueia tudo. Vai mesmo por água abaixo. Vai. Então aí está a explicação pela qual muitas pessoas andaram bem durante muitos anos na sua vida, na empresa, no comércio, no trabalho, e de uma hora para outra os clientes somem. Eu já vi casos da pessoa não se sentir bem na própria empresa. É por aí? E seu Bispo, há um trabalho que eu me recordo agora, que é feito num rio. Portanto, o rio que corre, não é? Então o trabalho faz-se naquela água a correr. Portanto, conforme a água corre, o nome daquela pessoa vai e a vida daquela pessoa vai correndo. Vai se afundando. Vai por água abaixo mesmo, né? É. Você está ouvindo? Eu não estou aqui com isso querendo dar uma aula de bruxaria, não é isso não. Muito pelo contrário, eu quero mostrar o outro lado da moeda. Porque esse lado aqui que nós estamos mostrando, você até sabe que existe, é coisa que ninguém conversa. E que ninguém tem coragem de chegar numa televisão para falar sobre esses assuntos. Mas, como eu sei que muitos de vocês estão com a vida amarrada, bloqueada, tudo dando errado porque você foi vítima de um ritual, eu não posso ficar de braços cruzados porque eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução para você. Ela encontrou essa solução. Na praia, já vou falar da solução. Praia também se faz muito ritual? Muito, muito. A senhora foi em praia fazer? Eu fui lá na Foz do Orelho. É? No mar mesmo. Eu levava manjar, ou comida, ou fruta, e eu que tenho um medo terrível da praia, eu entrava pelo mar dentro,
para fazer o ritual. Trabalhos na praia é mais para atingir que linha da vida, assim? Olha, Sr. Bispo, eu creio que tudo é conforme aquilo que a pessoa determinar a fazer. Isso mesmo. E vocês, por exemplo, lá no centro, não tinha algo que vocês falavam, não, isso eu não faço? Não tinha isso? Sim, eu cheguei a dizer. Porque, por exemplo, chegaram a pedir-me para eu fazer para destruir a vida de outra pessoa. Ok. Isso não. Não, né? A médio fazia. A médio fazia? Eu não. Então, a senhora que não quis fazer, mas o trabalho foi feito. O trabalho foi feito, mas eu não pactuei com isso. Você tá vendo só? Você tá vendo como é que são as coisas? Como quebrar, como ficar protegido desses males que existem, que são feitos cá em Portugal? O esconderijo do Altíssimo. Se você colocar a sua vida no esconderijo do Altíssimo, eu garanto para você, se você foi vítima de um ritual, será quebrado. Se você vier a ser vítima de um ritual, você vai estar protegido. Hoje, sexta-feira, eu quero lhe convidar para estar aqui no Porto. Porque você vai entrar nesse lugar sagrado. Você vai ficar livre completamente dessas forças negativas, dessa inveja, desses males que têm estado na sua vida. E você sabe que não é normal. Não é normal o que está acontecendo com você. Por isso é que nós lhe convidamos para estar aqui nessa sexta-feira, tá bom? Às 8 da noite. É sexta, dia 8, às 8 da noite no Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, próximo do quartel militar da Constituição. O que eu estou falando para você fazer foi o que a dona Fátima fez. Ela, depois de anos de sofrimento, tentando ajudar os outros, e não conseguindo, e nem ajudando ela mesma, ela recebeu o convite de vir na Igreja Universal. Teve preconceito ao princípio, assim? Teve aquela coisa de que, poxa, logo na IURD? Não, porque eu não ouvia falar. E assim, eu estava tão perdida que eu não... O que é que eu pensei? Eu não sabia que era uma igreja, eu pensei que era mais um centro que eu ia. Uhum. Mas depois, quando me deparei que não era, e vi o resultado. Foi? Nunca tive preconceito. A senhora disse que logo na primeira vez que a senhora foi, naquela noite a senhora dormiu. Eu dormi, logo naquela noite. Cerca de 4 anos não dormia. Não dormia. A partir dali, logicamente, você foi fazendo o que foi sendo orientado e sua vida foi se levantando. Sim, até a minha filha, que até a Mafalda nascer, ela tem 10 anos de diferença, ela não dormia sozinha e ela passou a dormir sozinha. Então, hoje em casa tem paz? Sim, hoje em casa. Sua vida financeira está avançando? Avançando, sim. Tem saúde? Tenho saúde, graças a Deus. Dorme bem? Durmo bem. Livre da depressão? Livre. Protegida e guardada? Protegida e guardada. Sr. Bispo, deixe-me só dizer uma coisa, eu tive um problema grave de sangue, onde me foi detectado que eu nunca mais podia, porque eu era dadora de sangue, eu nunca mais podia dar sangue. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu dou sangue. Livre? Livre. Curada? Curada. Pode acontecer isso com você também. É só você estar nessa sexta aqui no Porto, tá bom? Às 8 horas da noite, eu estaria aguardando por você. Ela esteve comigo na sexta-feira passada, ela consagrou o esconderijo do Altíssimo comigo e você vai entrar nele. Você vai ver como é que a partir daí a história da sua vida vai mudar. Tá bom? Dona Fátima, agradeço a senhora ter estado com a gente aqui essa semana, falando. Seguimos o programa do estúdio. Hoje, sexta-feira, nós fazemos o tratamento de luz com a entrada no esconderijo do Altíssimo. Ali no Porto, às 8 horas da noite eu aguardo por você. Como você acompanhou aí, a Dona Fátima conseguiu ficar livre e você que me acompanha também pode ficar. Tá certo? Eu quero agora fazer a oração. Vai ser rápida, mas eu tenho certeza que agora você já vai receber o alívio que você precisa na sua alma. Vamos então falar com Deus, é momento de oração. Meu Deus, nós estamos aqui a cada programa provando através do testemunho que existe uma saída, existe uma solução. E o que eu peço, meu Deus, é que essas pessoas que estão agora conosco em oração já recebam um sinal. Que essa água seja consagrada, meu Deus. E que elas recebam um sinal agora. Porque mesmo com um testemunho, há pessoas que é difícil para elas acreditar na solução.
Mas existe essa solução, existe essa saída. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, consagra essa água e todos que beberem recebam o alívio, a paz, a força, o teu poder. Em nome do Senhor Jesus, e todos digam assim seja e graças a Deus. Beba com fé dessa água, ela está consagrada. Graças a Deus. Nós estamos aqui já no final do programa. Amanhã tem muito mais para falar com a dona Cristina e eu tenho certeza que você está entendendo que tem solução. Procure uma igreja universal mais perto de si. Ali você vai encontrar a solução para todos os seus problemas. Muito bom dia e até amanhã.